Antes de qualquer decisão, antes de qualquer passo, existe um convite silencioso que Deus faz ao nosso coração: ouvir a sua voz acima de todas as outras. Em um mundo cheio de barulho, opiniões, notificações e pressões, a voz do Senhor continua sendo firme, clara e cheia de autoridade. Ela não compete com o caos, ela o silencia. Há dias em que a alma se sente confusa, cansada ou até perdida. E nesses momentos, somos tentados a correr atrás de respostas rápidas, conselhos humanos ou soluções imediatas. Mas existe um lugar seguro, um refúgio invisível, onde a paz nasce antes mesmo da solução aparecer. A presença de Deus é ali que aprendemos a ouvir sua voz. A voz do Senhor não é fraca, nem incerta. Ela carrega poder, majestade e vida. Quando Deus fala, algo se move dentro de nós. Cadeias caem, o medo recua e a fé se levanta. A voz de Deus tem a capacidade de alcançar áreas do nosso coração que nenhuma outra voz consegue tocar. Ao longo da vida, somos influenciados por muitas vozes. Algumas nos encorajam, outras nos confundem. Algumas acalmam, outras ferem. Mas só a voz de Deus traz direção sem culpa, correção com amor e verdade, sem condenação. Ela não apenas informa, menos ela transforma. Por isso, hoje, o Senhor nos chama a ajustar nossos ouvidos espirituais, a diminuir o volume do mundo e aumentar a sensibilidade do coração. Porque quando aprendemos a reconhecer a voz de Deus, aprendemos também a caminhar com segurança, mesmo quando o caminho ainda não está claro. Se essa palavra falou com você, escreva amém nos comentários e declare que você deseja ouvir a voz de Deus acima de tudo. A Bíblia nos ensina que a voz do Senhor não é comum, nem se confunde com qualquer outro som. Ela ecoa com autoridade e revela quem Deus é. O Salmo 29 descreve essa voz como poderosa, majestosa, capaz de abalar mares, quebrar cedros e fazer tremer desertos. Isso nos mostra que, quando Deus fala, nada permanece do mesmo jeito. Mas é importante entender algo profundo. O mesmo Deus, que fala com trovões, também sabe falar ao coração em silêncio. Ele não está limitado a uma única forma de se manifestar. Às vezes, sua voz vem como força, outras vezes, como consolo. Em alguns momentos, ela confronta. Em outros, ela cura. O problema é que, muitas vezes, estamos tão acostumados ao barulho externo que não percebemos quando Deus está falando. A ansiedade grita, o medo insiste. As preocupações se repetem. E no meio disso tudo, a voz do Senhor continua chamando, esperando que desaceleremos o suficiente para ouvi-la. Deus não fala para nos confundir, mas para nos alinhar. Sua voz não nos empurra para o desespero, mas para a confiança. Quando Ele fala, mesmo que seja uma palavra de correção, ela vem acompanhada de graça e propósito. A voz do Senhor sempre nos conduz para mais perto dele. Por isso, precisamos aprender a discernir. Nem toda voz suave vem de Deus, e nem toda voz firme é dureza. A diferença está no fruto que ela gera. A voz de Deus produz arrependimento verdadeiro, paz no coração e desejo de obedecer. Ela nos leva a abandonar o pecado, não a justificá-lo. Quando escolhemos dar prioridade à voz de Deus, passamos a viver com mais clareza espiritual. Decisões se tornam mais seguras, o coração se torna mais sensível e a fé deixa de ser apenas teoria para se tornar prática diária. Se você deseja aprender a discernir melhor a voz do Senhor, escreva "Eu quero ouvir Deus" nos comentários. Desde os tempos antigos, Deus sempre falou com o seu povo. Ele falou com profetas, reis, servos e pessoas comuns. Em cada geração,
a voz do Senhor se manifestou de maneiras diferentes, mas com um mesmo propósito: guiar, corrigir, proteger e revelar a sua vontade. A palavra nos mostra que Deus não está preso a um único método de comunicação. Houve momentos em que ele falou por meio do fogo, do vento forte e de grandes manifestações. Em outras ocasiões, ele falou de forma suave, quase imperceptível, como um sussurro que alcança apenas os que estão atentos. Isso nos ensina que não devemos limitar Deus à forma como esperamos que Ele fale. Muitas pessoas desejam ouvir Deus apenas em experiências extraordinárias, mas ignoram o fato de que Ele fala todos os dias por meio da sua palavra. A Bíblia não é apenas um livro antigo, ela é viva, atual e cheia da voz do próprio Deus. Quando abrimos as Escrituras com um coração humilde, o Espírito Santo faz com que versículos ganhem vida e falem diretamente às nossas necessidades. Além disso, Deus também fala ao nosso espírito. Há momentos em que sentimos um incômodo santo, uma direção interior ou um forte impulso para agir ou evitar algo. Isso não vem da nossa carne, mas do Espírito de Deus nos conduzindo. Ele nos alerta, nos direciona e nos chama à obediência. Ouvir a voz de Deus exige relacionamento. Não é algo mecânico ou automático. Assim como reconhecemos a voz de alguém que amamos, aprendemos a reconhecer a voz do Senhor à medida que caminhamos com Ele diariamente. Quanto mais tempo passamos em oração, leitura da palavra e comunhão, mais clara sua voz se torna. Deus ainda fala, Ele ainda orienta, Ele ainda chama pelo nome aqueles que são seus. A questão não é se Ele está falando, mas se estamos dispostos a ouvir e obedecer. Se você crê que Deus ainda fala hoje, escreva: Deus fala comigo nos comentários. Em um mundo onde tantas vozes disputam nossa atenção, precisamos aprender a guardar nossos ouvidos espirituais. Nem toda voz que soa agradável vem de Deus. Algumas confortam, mas não transformam. Outras aliviam a consciência, mas não geram arrependimento. A voz do Senhor, porém, sempre nos conduz à verdade, mesmo quando ela confronta áreas que precisam ser mudadas. Há vozes que dizem apenas aquilo que queremos ouvir. Elas afirmam que está tudo bem continuar do mesmo jeito, que não há necessidade de mudança, que Deus aceita tudo, sem transformação. Mas a voz de Deus é diferente. Ela nos ama demais para nos deixar presos ao pecado. Ela nos chama para uma vida santa, para um caminho mais elevado, para um relacionamento mais profundo com Cristo. Isso não significa que Deus não traga consolo. Pelo contrário, Ele é o Deus de toda consolação. Mas o consolo do Senhor não é superficial. Ele cura a raiz, não apenas o sintoma. Ele traz descanso para a alma, mas também nos chama à responsabilidade espiritual. Sua voz traz equilíbrio entre graça e verdade. Por isso, precisamos ser intencionais sobre quem estamos ouvindo e o que estamos permitindo entrar em nosso coração. As vozes que seguimos moldam nossas decisões, fortalecem ou enfraquecem nossa fé e influenciam diretamente nosso modo de viver. Quando damos espaço à voz errada, começamos a nos afastar, mesmo sem perceber. Buscar a voz de Deus é uma escolha diária. É decidir silenciar o ruído do mundo, afastar distrações e separar tempo para estar com Ele. É nesse lugar secreto que aprendemos a discernir o que vem do céu e o que não vem. E quanto mais ouvimos a voz do Senhor, menos atraentes se tornam as outras vozes. Se você deseja silenciar as vozes erradas e ouvir apenas a voz de Deus, escreva: Fala comigo, Senhor, nos comentários. Há algo poderoso quando decidimos priorizar a voz de Deus acima de qualquer outra direção. A palavra nos ensina que as ovelhas reconhecem a voz do pastor e o seguem. Isso revela intimidade
confiança e relacionamento. Não é uma obediência forçada, mas um seguir consciente, porque sabemos que a voz do Senhor sempre nos conduz à vida. Quando Deus fala, há segurança. Mesmo que o caminho pareça desafiador, a voz dele traz paz ao coração. Ela não gera confusão, não produz medo paralisante, nem nos empurra para decisões precipitadas. A voz do Senhor fortalece, alinha e nos lembra quem somos em Ele. Em sua voz encontramos identidade, propósito e direção. Muitas vezes queremos ouvir Deus apenas quando estamos perdidos, mas Ele deseja falar conosco todos os dias, em decisões pequenas, em escolhas simples e também nos grandes desafios. Quanto mais aprendemos a ouvir sua voz no cotidiano, mais preparados estaremos para recorrê-la em tempos difíceis. O Espírito Santo tem um papel essencial nesse processo. Ele é quem nos guia em toda a verdade, quem nos lembra da palavra e quem nos alerta quando algo não vem de Deus. Quando damos espaço ao Espírito, nossa sensibilidade espiritual aumenta e nossa fé se fortalece. Ouvir a voz de Deus também exige obediência. Não basta ouvir, é preciso praticar. Cada vez que obedecemos, nossa comunhão se aprofunda. Cada passo de obediência abre espaço para que Deus fale ainda mais claramente. A obediência gera intimidade, e a intimidade gera discernimento. Que o nosso desejo seja sempre este: não apenas ouvir, mas seguir a voz do Senhor, confiando que Ele sabe exatamente onde nos levar. Se você escolhe seguir a voz de Deus, escreva "Eu sigo Jesus" nos comentários. Quando aprendemos a ouvir a voz de Deus, percebemos que ela não apenas nos orienta, mas restaura a nossa alma. Há palavras que curam feridas antigas, trazem esperança onde havia desânimo e renovam forças que pareciam perdidas. A voz do Senhor tem esse poder, porque ela carrega vida. Ela não vem vazia, ela cumpre aquilo para o qual é enviada. Mesmo assim, precisamos ser honestos. Ouvir Deus exige disciplina espiritual. Exige separar tempo, escolher o silêncio, desligar distrações e colocar o coração em posição de humildade. Muitas vezes, Deus já está falando, mas estamos ocupados demais para perceber. O segredo não está em Deus falar mais alto, mas em nós aprendermos a ouvir melhor. Há momentos em que o Senhor fala com clareza por meio da sua palavra. Em outros, Ele direciona através de uma convicção profunda no coração. Às vezes, Ele nos corrige. Em outras, nos encoraja. Mas em todas as situações, sua voz nos aproxima dele e nos afasta do pecado. A voz de Deus nunca nos conduz para longe da verdade. Também é importante entender que a voz do Senhor produz frutos. Quando ouvimos e obedecemos, vemos transformação no caráter, mudança de atitudes e crescimento espiritual. A fé se fortalece, o medo perde espaço e a confiança em Deus se torna firme, mesmo em meio às incertezas da vida. Deus deseja um relacionamento vivo conosco, não apenas momentos isolados de oração. Ele quer caminhar ao nosso lado, falar conosco no dia a dia e nos ensinar a depender dele em tudo. Quando escolhemos ouvir sua voz, escolhemos viver debaixo da sua direção e cuidado. Se você deseja um relacionamento mais profundo com Deus, escreva "Quero ouvir tua voz" nos comentários. À medida que crescemos espiritualmente, entendemos que ouvir a voz de Deus não significa ausência de lutas, mas presença constante dele em meio às lutas. O Senhor nunca prometeu uma caminhada sem desafios, mas prometeu estar conosco todos os dias.
Sua voz nos sustenta quando o caminho parece pesado e nos fortalece quando as forças humanas falham. Muitas vezes, o medo tenta dominar a mente. Ele se apresenta através de pensamentos negativos, insegurança sobre o futuro e ansiedade diante do desconhecido. Mas a voz de Deus sempre se levanta contra o medo. Ela nos lembra que não estamos sozinhos, que Ele é o nosso Deus e que Sua mão nos sustenta com fidelidade. Quando ouvimos a voz do Senhor, aprendemos a não reagir apenas com emoção, mas com fé. A fé nasce ao ouvir a palavra de Deus e cresce quando escolhemos confiar, mesmo sem entender tudo. A voz do Senhor nos chama a descansar nele, a entregar nossas preocupações e a confiar que Ele está no controle. Deus também usa sua voz para nos proteger. Muitas vezes, Ele nos alerta, nos direciona a evitar caminhos perigosos e nos livra de situações que não conseguimos enxergar. Quando damos atenção à sua voz, evitamos dores desnecessárias e caminhamos com mais segurança. O Senhor deseja que seu povo viva, sem ser dominado pelo espírito de medo. Ele nos deu poder, amor e equilíbrio. E cada vez que escolhemos ouvir sua voz, fortalecemos essa verdade dentro de nós. A voz de Deus nos lembra que somos filhos, cuidados e guardados por um Pai fiel. Se você escolhe viver pela fé e não pelo medo, escreva "Eu confio em Deus" nos comentários. Mesmo quando não conseguimos enxergar o futuro com clareza, a voz de Deus nos chama a confiar. Ele vê o que está à frente, conhece cada detalhe da nossa história e trabalha nos bastidores de maneiras que nem sempre percebemos. O silêncio aparente de Deus não significa ausência, mas muitas vezes é um convite à fé mais profunda. A voz do Senhor nos lembra que Ele é imutável em um mundo que muda constantemente. Pessoas falham, circunstâncias mudam, promessas humanas se quebram, mas a palavra de Deus permanece firme para sempre. Quando Ele fala, sua palavra não volta vazia. Ela cumpre o propósito para o qual foi enviada. Ouvir a voz de Deus também nos ajuda a alinhar nossa confiança. Não depositamos nossa fé em sistemas, autoridades humanas ou recursos temporários. Nossa fé está firmada no Senhor, que nunca dorme e nunca se ausenta. Ele é o Deus que guarda, protege e sustenta os seus. Nos momentos de incerteza, a voz do Senhor traz direção. Nos momentos de dor, traz consolo. Nos momentos de decisão, traz sabedoria. É por isso que precisamos aprender a buscar sua voz diariamente, não apenas em tempos difíceis, mas como estilo de vida. Quando escolhemos ouvir Deus, escolhemos viver com esperança. Sabemos que Ele está no controle e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. A voz do Senhor nos conduz à paz, mesmo quando o mundo insiste em nos empurrar para o medo. Se você decide confiar no tempo e na voz de Deus, escreva "Deus está no controle" nos comentários. Quando aprendemos a ouvir a voz de Deus, algo muda profundamente dentro de nós. Passamos a viver com discernimento espiritual. Já não somos guiados apenas por emoções, impulsos ou pressões externas. A voz do Senhor nos ensina quando falar, quando calar, quando avançar e quando esperar. Ela nos livra de decisões precipitadas e nos conduz por caminhos seguros. Deus deseja que sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes da sua palavra. Ouvir sem obedecer endurece o coração, mas ouvir e obedecer gera transformação. Cada vez que colocamos em prática aquilo que o Senhor nos diz, nossa fé se fortalece e nossa comunhão com Ele se aprofunda. A obediência abre portas espirituais que o conhecimento sozinho não abre. O Espírito Santo é quem nos capacita a viver dessa forma. Ele nos lembra da palavra, nos corrige com amor
e nos fortalece quando nos sentimos fracos. Quando damos espaço ao Espírito, aprendemos a reconhecer a voz de Deus com mais clareza, mesmo em meio ao barulho do mundo. A voz do Senhor nos chama para uma vida firmada na rocha, uma vida que não é abalada pelas circunstâncias, nem destruída pelas tempestades. Quem constrói sua vida sobre a palavra de Deus permanece de pé, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Que o nosso coração esteja sempre sensível, que nossos ouvidos espirituais estejam atentos e que nossa resposta à voz de Deus seja sempre a obediência, porque nela há vida, paz e direção. Se você deseja ser praticante da palavra, escreva eu obedecerei nos comentários. Senhor Deus, hoje nos colocamos diante de Ti com um coração aberto e humilde. Reconhecemos que precisamos ouvir a Tua voz acima de qualquer outra. Em meio a tantas palavras, opiniões e ruídos, escolhemos dar prioridade àquilo que vem do céu. Fala conosco, Senhor. Fala ao nosso coração, à nossa mente e ao nosso espírito. Usa a Tua palavra para nos orientar, corrigir, fortalecer e consolar. Remove toda confusão, todo medo e toda distração que tenta nos afastar de Ti. Queremos ouvir a voz do bom pastor e segui-la com fidelidade. Espírito Santo, seja a voz mais alta em nossas vidas. Convence-nos do pecado, conduz-nas à verdade e leva-nas a uma vida de arrependimento, fé e obediência. Ensina-nos a reconhecer quando o Senhor está falando e dá-nos coragem para obedecer, mesmo quando isso exige renúncia. Declaramos que somos ovelhas do Senhor e que ouvimos a Sua voz. Confiamos que ninguém pode nos arrancar de Suas mãos. Que a Tua voz nos conduza por caminhos de justiça. Restaure nossa alma e nos leve a viver uma vida que glorifica o Teu nome. Recebemos Tua paz, Tua direção e Tua presença. Que a nossa vida seja edificada sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Em Teu nome, oramos, confiamos e descansamos. Amém. Se essa oração representa o desejo do seu coração, escreva, fala comigo, Deus nos comentários e declare sua fé.